Opa, tudo bem, pessoal? Vamos retornar aqui então, tá? Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Tá? Então, a gente calculou o F calculado, tá? A gente viu na aula passada que agora nós temos que achar o F tabelado. Achamos o F calculado, que foi 35,9. Esse dividido por esse dá esse dividido por esse dá esse dividido por esse dá esse. 35,9. Tá? Vamos olhar o F tabelado. O que a gente tem que olhar na tabela, pessoal? A gente olha na tabela. As colunas é o número dos graus de liberdade do numerador de F. Qual é o numerador de F? É esse aqui. Qual é os graus de liberdade? Esse aqui. Tá? 4. Então, nós vamos olhar a coluna 4 e a linha 55. Vamos lá, turma? Coluna 4 e linha 55. Temos o 55 ou não temos? Na nossa tabela. Não temos, né, pessoal? E agora? O que acontece com a gente? Se ferra. O que temos que fazer, então? Quem tem alguma sugestão? A gente tem o 40 e o 60 e queremos o 55, né? Da coluna 4. Qual é a sugestão? Não dá para fazer uma estimativa? Tipo, uma média ali, uma coisa? Uma interpolação, né? Deveria interpolar. Interpolar, né? Mas eu falei para vocês que a gente é vagabundo, a gente não quer fazer conta muito, se não precisa. Então, olha aqui, quanto é que é o 40? 261. Quanto é que é o 60? 2,53. O que eu quero saber? Eu quero saber só se o F calculado é maior que o F tabelado, tá? Só quero saber se o F calculado é maior que o F tabelado. A gente tem uma certeza. O valor vai estar entre 261 e 2,53, sim ou não? Isso a gente tem certeza. Que se o meu F calculado é 35 e o meu tabelado vai estar entre 261 e 2,53, eu preciso calcular para saber qual é maior, o calculado ou o tabelado? Não, né? Eu posso afirmar que o F calculado é maior que o tabelado. Tá? Só para saberem aqui, o tabelado vai dar 2,55, tá? Ele vai ficar aqui, ó, entre 55, então ele vai ficar um pouquinho acima desse aqui, 2,55. Porém, para dizer isso, que o F calculado é maior que o F tabelado, eu não preciso nem saber qual é o F tabelado. Concordam ou não concordam? Eu sei que ele está entre 2,61 e 2,53. O quanto é, não necessariamente me interessa. Tá? Conseguem entender isso? Sim ou não? Sim. Muito silêncio, é muita dúvida ou é muito trivial? Nem deveria estar perguntando. Professor, eu não consegui entender como é que tu falou que não precisa fazer o cálculo para saber. Isso aí. Vamos lá de novo. O F calculado, a gente tem que fazer o cálculo. Chegamos em 35,9, né? Tá, esse foi todo aquele cálculo que a gente fez anterior ali, né? Depois a gente vai lá para a tabela. Coluna 4 e linha 55. Né? O que eu quero comparar? Eu quero comparar se o F calculado é maior ou menor que o F tabelado. É isso que eu quero comparar, né? Na nova, a gente compara se o calculado e o tabelado, qual que é o maior dos dois, tá? Então, coluna 4 e linha 55.
Coluna 4, linha 55. Ih, rapaz, não tem 55. Eu tenho 60 ou 40. Para saber o valor, eu teria que fazer uma interpolação. Tá? Mas como eu falei que a gente é vagabundo, a gente não quer calcular. Eu só quero saber se o F tabelado é maior ou menor que o calculado. Só isso. Eu tenho certeza que o 55 vai estar entre esse valor aqui, entre o 60 e o 40, correto? 55 vai estar aqui. Sim. Então, o valor do F vai estar aqui entre esses dois números, entre 2,53 e 2,61, certo? Sim, certo. Porque o calculado é 35. Que diferença faz se ele for 2,61 ou 2,53? Certamente o 35 é muito maior do que o F tabelado. Por isso que a gente não precisa calcular. Eu só quero saber se um é maior que o outro. Eu não quero saber o valor do tabelado. Agora, se isso aqui tivesse dado 2,57, opa, eu preciso calcular. Porque 2,57 estaria bem no meio aqui. Tá? Mas não deu 2,57. Para nossa sorte, deu 36 praticamente. Então não me interessa se é 261, 253. Nesse caso aqui é 255, tá? Eu sei que ele vai ser menor, tá? E o que isso significa? Significa que existem diferenças significativas entre os grupos quando o F calculado é maior que o F tabelado. Ou seja, pessoal, o agente de processo influencia no alongamento. Tá? Não são todos iguais. Significa que a quantidade de agente de processo altera o alongamento do composto de borracha. Ou seja, em outras palavras, o composto de borracha sofre alteração em decorrência da quantidade do agente de processo. É isso que o F calculado maior que o tabelado me diz. Tá, professor, e qual é o melhor? Qual é o melhor? Aqui está dizendo que quanto maior, melhor, né? Ou seja, se eu olhar aqui, esse aqui tem a maior média, ó. Esse aqui tem a maior média, esse aqui deve ser o melhor, né? Se quanto maior, melhor. Esse aqui deve ser o melhor, nem... Por que nós vamos fazer essa comparação múltipla de médias? E eu já vou mostrar para vocês que nem sempre o que é maior pode ser... Nem sempre o que é maior necessariamente é maior, tá? Então, pessoal, para fazer a comparação múltipla de médias, a gente vai comparar as médias. Eu vou comparar essas médias aqui frente a um critério de decisão, a um limite de decisão. Ou seja, eu vou comparar essa média com essa com essa com essa e essa com essa. Vou comparar elas entre elas mesmas. E se a diferença entre elas for maior ou menor que um determinado número, eu vou dizer se elas são diferentes ou se elas não são estatisticamente diferentes, tá? E como é que a gente faz isso? Primeiro, a gente tem que calcular o limite de decisão, que ele é, como eu falei lá no início da primeira parte, 3 vezes o desvio padrão das médias. E como é que a gente calcula esse desvio padrão das médias? O desvio padrão das médias, que é o SY, é dado por essa fórmula. Raiz quadrada do MQR, que está aqui, já calculamos. Raiz quadrada do está aqui, perdão, que já calculamos. Raiz quadrada do MQR, dividido por raiz quadrada do NC. E o NC é o quê? Ele é a média dos N's. Só que, pessoal, se nós estamos trabalhando a níveis fixos, o nosso N é igual para todo mundo, a média dele vai ser sempre o próprio número, concordam? Então, essa raiz quadrada de NC vai ser a raiz quadrada do N, para a gente, que é 12. Isso aí alteraria se não fosse a níveis fixos, tá? Como é níveis fixos, é sempre a raiz quadrada do N, tá? Então, raiz quadrada de MQR dividido por raiz quadrada de N.
Quanto é que é o nosso MQR? 609. Quanto é que é o nosso N? 12. Tá? Raiz de 609 dividido por raiz de 12 dá 0,71. Tá? Tendo esse número, é só jogar nessa fórmula, 3 vezes 0,71, 2,13. Então, para o nosso exemplo, o nosso limite de decisão é 2,13. Tá? Então, o método de Duncan, eu falei antes, ele é quase como uma receita de bolo. Passo 1, calculo o desvio padrão das médias. Passo 2, calculo o limite de decisão. Passo 3, escrever as médias em ordem crescente ou decrescente. Eu sempre gosto de escrever em ordem crescente. E compará-las duas a duas, todas as combinações possíveis. A diferença será significativa se for maior do que o limite de decisão. Então, eu vou comparar essas médias aqui, vou comparar isso com isso, isso com isso, isso com isso, mas, professor, para que comparar? 45 é óbvio que é diferente de 50. 54,7 é óbvio que é diferente de 54,9. Né? Sim, matematicamente é diferente. Porém, estatisticamente, pode ser que não seja diferente. E é o que a gente vai ver aqui. Tá? No final vai ficar um pouco mais claro para vocês. Então, a gente escreve essas médias aqui da tabela em ordem decrescente. Então, a média é do 0% de agente, depois 5%, 10%, 20% e 15%. E a gente faz uma menos a outra, tá, pessoal? Então, e esse cálculo é sempre em módulo, tá? Nunca número negativo. Então, por exemplo, essa menos essa, a média 0 comparado com a média 5. Uma menos a outra dá 4,5. É sempre em módulo, tá, pessoal? Sempre em módulo, tá? Não tem menos. A 4,5 é maior que o meu limite de decisão, que é 2,13, tá? Ou seja, quando a diferença entre as médias for maior do que o limite de decisão, existe diferença significativa. Quando a diferença entre as médias for menor do que o meu limite de decisão, não existe diferença significativa. Tá, pessoal? Aqui mais uma coisa. Então, eu comparei essa média aqui com essa aqui e vi que existe diferença significativa, tá? Só que daí depois eu não comparei essa média aqui com essa outra aqui. E o senhor disse, professor, que tem que comparar todas com todas. E por que eu não comparei? Porque a gente é o quê? Vagabundo. Se entre 45,5 e 50 existe diferença, vocês acham que entre 45,5 e 54,7 vai existir diferença ou não? Óbvio que vai, né? Então, quanto maior a média, mais vai existir diferença. Então, ou seja, isso aqui é diferente de todo mundo. Tá? Então, existe diferença significativa. E ela é maior que todo mundo ou é menor? É menor que todo mundo. Ou seja, essa aqui não é uma composição boa da minha mistura borracha agente de alongamento. Tá? Por quê? Porque eu quero quanto maior, melhor. Mas não maior pura e simples matematicamente, dizer que o 15 é melhor. Tá? Será que o 10 não é melhor? 15? Vamos ver. Tá? Então, vamos comparar essa aqui. Então, essa aqui, vamos fora. Ela é menor, então esse aqui já vai ser ruim. A gente já sabe que a nossa receita lá do nosso composto de borracha tem que ter alguma quantidade de agente de processo. Tá? Depois, pessoal, eu vou comparar esse aqui com esse aqui, esse aqui com esse aqui e esse aqui com esse aqui. Tá? 50 menos 54,7 dá menos 4,7, né? Como é em módulo, 4,7.
é maior que o limite de decisão que nós calculamos. Então, existe diferença significativa. Ou seja, 54,7 é melhor que 50. Por quê? Porque quanto maior, melhor. Para o nosso exemplo. Isso aí não é para todos os exemplos. Se eu estivesse olhando um custo de alguma coisa, seria quanto menor, melhor, tá? Para o nosso exemplo, quanto maior, melhor. Tá? Então, existe diferença significativa. Se existe diferença entre esse e esse, óbvio que vai existir diferença entre esse e esse, e óbvio que vai existir diferença entre esse e esse aqui. Tá? Então, eu não preciso nem calcular. Quanto maior, melhor. Se o primeiro maior já existe diferença, eu tiro fora aqui. Tá? Então, nós vamos comparar o 10 com a 20 e a 20 com 15. Certo? 10 comparado com 20. A diferença 54,7 e 54,9 é 0,2. É menor do que o limite de decisão. Então, existe diferença significativa. E a 20 com a 15, 55,3, 54,9, né, menos 55,3, 0,4. Também não existe diferença. Por quê? Porque a diferença entre as duas é menor do que o limite de decisão calculado anteriormente. Então, esse passo 3 é o passo mais trabalhoso. É onde a gente vai fazer, de fato, a comparação múltipla das médias. Tá, pessoal? Depois disso, a gente usa barras contínuas em cima das médias, sobre aquelas que não diferem entre si, e barras entre as que diferem. Ou seja, a gente viu que entre essa e essas existe diferença, entre essa e essas existe diferença, e entre essas três não existe diferença. Tá, pessoal? Ou seja, apenas o 0% de borracha e 5% possuem diferença significativa dos demais. 10% do agente, 15% ou 20% do agente, tanto faz. É a mesma coisa, sob o ponto de vista estatístico. Tá? O nível de significância alfa de 5%, que é a nossa tabela aqui. Tá? Nossa tabela aqui, estão vendo aqui, alfa 5%, tá? Nível de significância de 0,05. Tá, pessoal? Então, esse passo a passo é a comparação múltipla de médias. A gente pode, voltando para o nosso exemplo, em geral, considerar o binômio custo-qualidade, né? Então, para realizar a otimização do produto e do processo, é feita uma análise técnica. Ou seja, é o que eu falo para vocês, como diz o Renato, né, para os gremistas, é o que eu sempre falo para vocês. Vou repetir, vou voltar a repetir. É o que eu sempre falo para vocês. Chegar nesses números aqui, o estagiário chega, um computador chega, tudo aqui. Fazer essa análise aqui que a gente fez. E principalmente essa análise aqui, que a gente vai fazer agora, tem que ter conhecimento do teu processo e aliar o conhecimento do teu processo com os números que foram calculados, tá? Então, em geral, a gente deve considerar esses dois. Sob o ponto de vista de qualidade, quanto maior o alongamento, melhor. Ou seja, o composto com 15% é melhor, certo? Ah, mas e o custo? Olha, para realizar uma otimização do produto, do processo, é feita uma análise técnica. A análise técnica deve acompanhar e completar a análise estatística. Então, por isso é recomendável representar graficamente os dados. Então, bota as médias, tá? Num gráfico. Grafiquinho assim de barra. 45,5, 50, 54,7, 55,3 e 54,9. Então, a gente viu que entre essas três não existe diferença significativa. Tá?
Então, como a característica de qualidade de alongamento é do tipo maior é melhor, então a escolha da concentração do agente 10 pode ser 10, 15 ou 20, pois eles produzem a mesma média, né? Ou médias que não diferem entre si sob o ponto de vista estatístico. Então, 10, 20 e 15 é tudo igual sob o ponto de vista estatístico. Contudo, quanto maior a concentração do agente, mais cara é a borracha. Tá? Ah, mas ele poderia ser... O agente poderia ser mais barato. Tá? Então, essa informação aqui vocês têm que saber. Essa é a análise técnica. Tá? Quanto maior a concentração do agente, mais cara é a borracha. Ou seja, para que tu vai usar 15% se entre 15 e 10 não tem diferença significativa? E tu vai gastar 5% a mais de agente? Não vai no teu processo, né? Se fizerem isso, o patrão vai mandar para a rua. Com razão, né? Eles são iguais, entre 15 e 10, a gente viu aqui na comparação de médias que não tem diferença. Se entre 10 e 20 não tem diferença, entre 10 e 15 também não vai ter diferença. Tá, pessoal? Então, usa com 10. Por quê? Porque ele vai dar um resultado bom e tu sabe que quanto maior a quantidade de agente, mais caro é a borracha. Perguntas? Qual parte não ficou clara, pessoal? Não entenderam nada ou entenderam tudo? Nada? Olha, pessoal, da minha parte foi ok, assim, agora é fazer os cálculos, né? Montar ali as tabelas e botar a mão na massa e fazer os cálculos, mas o conceito em si, o intuito do negócio, para mim ficou bem claro. Beleza. Que bom. Que bom. Mais alguém aí quer fazer algum comentário, alguma coisa? Então, pessoal, a comparação múltipla de médias é esse passo a passo aqui. Calcular o desvio padrão das médias, por essa formuleta. Calcular o limite de decisão por essa formulinha. Comparar as médias entre si e comparar a diferença entre as médias com o limite de decisão e fazer a análise qual que é igual, qual que é diferente. Isso tem tudo no PDF aquele? Sim, senhor. Tudo no PDF aqui. Pessoal, vamos fazer esse exercíciozinho aqui que segue, que eu acho que vai ficar, de repente, um pouco mais claro, se é que ainda não está. Tá? Eu deixei um Excel aí para vocês, se vocês quiserem abrir. Deixa eu já abrir o Excel também, o mesmo enunciado que está aqui, tá lá. Vamos abrir o Excel. Tá. O mesmo enunciado que está aqui no Excel está lá. Se quiserem abrir aí no computador de vocês, eu acho interessante, porque aí vocês já vão se familiarizando com os termos, com as normas, com as fórmulas, né? E etc. Tá? Então, exemplo, tá? A redução da pressão sanguínea é um dos indicadores de como os pacientes estão respondendo aos medicamentos para hipertensão. Neste estudo, 4 medicamentos, T1 a T4, foram utilizados. O resultado da redução da pressão nos pacientes está tabulado abaixo. Tá? Então, letra A, com base no enunciado, perguntas. Letra A, qual é a variável de resposta e qual o fator controlável? Quantos níveis possui o fator controlável? Qual é a variável de resposta, pessoal? O que o pesquisador está querendo aqui? Ele quer ver o quê? O que ele está medindo? O que esses números da tabela representam? Ou qual é o fator controlável também, né? Qual é o fator controlável? O que ele decidiu por conta própria? Não? Quem se arrisca aí? Vamos lá.
Isso aqui é só interpretar o enunciado, pessoal, lá da primeira série. A redução da pressão sanguínea é um dos indicadores como os pacientes estão respondendo aos medicamentos para hipertensão. Nesse estudo, 4 medicamentos foram utilizados. O resultado de redução de pressão nos pacientes estudados está tabulado abaixo. O que é a variável de resposta? É a pressão, a redução da pressão dos cidadãos. Boa. Redução da pressão. Da pressão sanguínea. Qual é o fator controlável? Os remédios. Os medicamentos. Perfeito. E quantos níveis possui o fator controlável? 4. Por que 4? Explica aí pra gente. Porque eu tenho 4 grupos de teste. T1, T2, T3, T4. Foi as 3 variáveis que ele modificou ali para fazer as medições. Isso, 4 medicamentos diferentes, né? 4 medicamentos foram utilizados. Então, T1 até T4. Perfeito, é isso aí mesmo. Alguém discorda? É isso aí mesmo, tá? O K, então, vai ser igual a 4. Então, vamos começar com os nossos cálculos, né? Para responder se existe diferença significativa entre os medicamentos T1 até T4. Ou seja, eles dão a mesma resposta para a redução da pressão sanguínea ou eles são diferentes? Para fazer isso, eu tenho que comparar o F calculado com F tabelado. Tá? Primeiro, a gente monta a tabelinha com o total, o N e a média de cada um dos grupos. Tá? Quanto é que é o total? Vem aqui na soma, tá? O Excel de você, de repente, está diferente, mas todo mundo tem soma. E arrasta para cá. Esse aqui é o total. N é o número de repetições de cada um dos 4 níveis. 1, 2, 3, 4. Tá? Então, o N aqui é 4, 4, 4 e 4. Certo? Nosso N vai ser sempre fixo. O N, 4. Quanto é que é o N maiúsculo? É sempre o N minúsculo vezes K. 16. Não. É melhor para vocês. Mas se a ordem de vocês estiver alterada, não tem problema. Tá? O T dois pontos, ele vai ser igual ao quê? Ele vai ser sempre a soma. Ele vai ser sempre a soma de todos esses caras aqui. Tá? E vai dar aqui no nosso caso 285. Que tem que ser igual a essa soma aqui. 285. Fechou, tá? 285. O N a gente viu que é 4. E a média de cada um dos grupos é igual ao total dividido pelo N. Então, 100 dividido por 4, 63 por 4, 46 e 76 por 4. Barbada, né, até agora. E a média das médias vai ser igual à média desses caras aqui. 17,81. Tá? Então, agora a gente vai calcular o TC, termo de correção. O que é o TC? É T dois pontos ao quadrado dividido por N maiúsculo. Então, vai ser igual a 285 ao quadrado dividido por N maiúsculo. Termo de correção
50,76 com 56. 5.076 com 56, tá? Então, pessoal, eu tinha falado na primeira aula, vou repetir. Nunca vocês vão ter números negativos, nem aqui, tá? Tá bom? SQT. SQT é aquele que é difícil. É isso ao quadrado, mais 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 isso ao quadrado, menos TC. Tá? Então, para fazer isso de uma maneira decente, não que nem os animal, a gente vai usar a função soma quad. Escrever soma quad, abre parênteses, seleciona o que tu quer e fecha parênteses, tá? Só isso. Menos o TC. 476 com 44. O senhor pode repetir o TC? O TC, ele é o T dois pontos ao quadrado dividido pelo N maiúsculo. Tá, beleza. Então, é 285 ao quadrado dividido por 16. Ó, é o que está aqui, ó. A célula G16, né, o 285 ao quadrado, dividido pelo N maiúsculo, tá? Eu vou botar essa tabela, esse arquivo Excel aqui depois lá para vocês, tá? Não se preocupem, tá? O SQG, pessoal, ele é o quê? Ele é a soma dos totais ao quadrado dividido por N. Então, é isso ao quadrado dividido por isso, mais isso ao quadrado dividido por isso, mais isso ao quadrado dividido por isso, mais isso ao quadrado dividido por isso. Menos TC. Tá? Então, vamos lá. Igual. Isso ao quadrado dividido por isso, mais mais isso ao quadrado, cuidem com os parênteses, tá? Dividido por isso, mais isso ao quadrado, dividido por isso. Tá, pessoal, tá acabando nosso tempo, voltamos em seguidinha, tá? Mais uns 5 minutinhos aí, agora é 8h20, voltamos 8h25, 8h30 no mesmo link. Tá bom? Aguardo vocês aí. Valeu. Tudo certo? Certo. Vamos lá.